nome é Murilo Mendonça. Nesse projeto, que é o projeto Juventude e Agroecologia, financiado pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, em parceria com a Universidade Estadual de Goiás e com vários outros parceiros, né? Eu assumi o cargo de coordenador geral do projeto. Então, além dessas atividades, a gente ministrou uma disciplina que é a extensão, metodologia da extensão. E a metodologia da extensão, ela traz alguns elementos para a gente pensar a agroecologia numa perspectiva mais dialética. Primeiro, com base numa perspectiva filosófica da própria dialética, né, de pensar uma agricultura que está sempre em movimento. E segundo, de pensar alguns instrumentos que possam contribuir. Numa perspectiva do Paulo Freire, por exemplo, pensar um mundo que esteja mais conectado e que seja de fato mais dinâmico, e pensar instrumentos que possam, de forma também dialética, contribuírem com diagnóstico, com planejamento, para pensar um agroecossistema e pensar um território um pouco mais digno, socialmente mais justo, ambientalmente mais equilibrado. Falando da importância da disciplina para a discussão da juventude, eu acho que uma perspectiva mais importante para a juventude, que tem saído do campo, não só no Brasil, mas na América Latina, no mundo de forma geral, é pensar essas novas práticas de trabalhar no campo, né? Que permita com que os jovens se apropriem dessas metodologias novas e que consigam, de fato, permanecer no campo, dialogando de forma mais clara e mais atualizada também com esses agricultores, né? A gente não pode pensar que a gente está na antiguidade também. Eu acho que a dialética é exatamente isso nessa perspectiva de construção. É pensar o que a gente tem que pode aproveitar dos conhecimentos passados, mas pensar também no que a gente tem de novo para trazer, né? E a juventude tem muita coisa nova para contribuir. Então, acho que é trazer também essas coisas novas. Então, daí a importância, eu acho que, da disciplina para a juventude do campo. Bem, eu acho que alguns instrumentos e algumas discussões realizadas na disciplina, em primeiro lugar, a própria discussão da dialética, que a gente já falou, de exercitar a nossa cabeça e a nossa forma de pensar e ler o mundo, seja na perspectiva científica, na perspectiva popular, exercitar a dialética na nossa cabeça para enxergar essa realidade um pouco mais dinâmica. Segundo a perspectiva do Paulo Freire, pensando a dialogicidade do diálogo com os agricultores, né? De pensar uma sociedade onde você não tem nenhum detentor de fato dos conhecimentos, né? O agricultor, os camponeses, eles detêm também o conhecimento, assim como a academia, e construir esse diálogo de saberes. E por fim, alguns instrumentos mais específicos que são importantes para a gente pensar, que são os instrumentos do diagnóstico rural participativo. O diagnóstico rural participativo, o DRP, ele traz várias técnicas para que a gente possa fazer diagnóstico e planejamento no campo, né, com esses agricultores. É uma metodologia aberta, que não tem nada muito fixo, mas que traz elementos para a gente pensar coletivamente qual é a situação que vive esses grupos camponeses em determinadas regiões, seja lá onde for, e como planejar a partir desse diagnóstico, né? Alguns instrumentos que a gente pode pensar é o diagrama de Venn, que a gente discutiu na disciplina, a caminhada transversal, que é uma caminhada que observa coletivamente com os grupos de agricultores, jovens, quais são os impactos socioambientais nesse espaço, nesse agroecossistema, e visualiza e tenta analisar o que é possível fazer para recuperar esses espaços, pensando desde as questões ambientais estritas até as questões sociais, políticas, econômicas. Além da caminhada transversal, uma técnica importante do DRP, além do diagrama de Venn que a gente já falou também, é a rotina diária, que é trabalhar com a rotina de cada pessoa. A gente trabalhou isso muito com as crianças nas escolas do campo aqui em Goiás, de tentar visualizar qual que é a rotina, fazer uma dinâmica para visualizar qual que é a rotina desses camponeses, para pensar também a agroecologia a partir desse cotidiano, né? Reconstruir. E aí, além desses, vários outros, né? O calendário sazonal, que é muito importante também, o entra e sai, que são técnicas do DRP que podem ser utilizadas para a gente pensar a agroecologia de forma geral. Queria agradecer esse processo pelo qual a gente passou do curso, né, de Juventude e Agroecologia, e ressaltar a importância desse debate para a reconstrução do campo e da sociedade brasileira, latino-americana e global de forma geral. Entendo que a agroecologia
talvez seja o principal mote para a transformação, que leva em consideração a questão ambiental, social, política, cultural, e a juventude é quem com certeza vai puxar vai comprar essa luta e vai puxar esse processo de transformação. Então acho que viva a agroecologia e viva a juventude.